Oi, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, certo? Ainda estamos, no tema essa semana, nós estamos nos festejos de São João. Para quem gosta, curte é em casa, certo? Faz as suas comidinhas típicas, faz a ornamentação em casa, se veste, tá bom? Então a gente ainda tá no clima. Mas hoje a gente ainda vai ter um assuntozinho certo de ciências, vamos estudar hoje. Essa semana vai ter também um feriadozinho, né? Bem legal. Então tia vai pegar leve hoje. A gente iria fazer não só o estudo sobre decompositores, que a gente vai voltar na página 7, né? A gente parou nessa página, não é isso? A gente finalizou aqui e a gente vai ver esse assunto hoje, certo? Vamos continuar vendo ele. Só que na página 8 e 9 a gente teria a experiência. E realmente tia começou a fazer a experiência, como eu prometi a semana passada. Não consegui os potes, mas no meu livro vem especificando aqui no manual do professor, detalhe por detalhe, que o professor poderia fazer, né, com os alunos, com saquinhos plásticos assim, transparentes. E eu tinha esses em casa, tenho assim, ó. Então, eu fiz, eu não sei se é o nome desse bem, e também eu demorei a fazer, porque eu esqueci de fazer. Eu disse que na terça-feira ia começar, não foi? Eu comecei na quarta-feira, dia 17, tá aqui, ó, marcado. Geladeira, data dia 17. Não deu certo, gente, ainda não aconteceu nada. Eu não sei se também os tamanhos dos pães foram insuficientes. Pode ter sido alguma coisa, porque no manual diz que se for pequeno, que é crescente. E deu outras opções, como maçã, como morango, para a gente fazer essa experiência. Eu preciso fazer essa experiência para que a gente anote na página 9 como foi o dia a dia. Então tia vai anotar, vai passar para vocês nessa aula quando a gente for fazer essa experiência, e aqui na atividade a gente responder juntos, certo? Era bom que a gente tivesse presencial, mas não, se não dá, a gente faz desse jeito. Quando tia for fazer, eu dou um sinal. Hoje não deu. É melhor a gente fazer uma coisa boa, certa. Eu tentei. Fiz na quarta-feira, coloquei lá, tanto da geladeira, tanto do ambiente, mas, gente, não deu certo. Ainda não aconteceu nada. Então, assim, pra anotar uma coisa que não aconteceu nada, ou pegar uma coisa já pronta, não. É bom tia vendo a evolução para eu explicar tintim por tintim. Se der até, eu tiro, como eu já falei, tiro fotografias para mostrar a vocês como é que aconteceu passo a passo, cada dia. Olha como ficou no primeiro dia, olha como ficou no segundo e assim por diante. Eu quero fazer dessa maneira. Então, também que quando a gente for fazer essa experiência, quem quiser, eu vou sinalizar, e quem quiser pode fazer com os saquinhos em casa, tá bom? Mas voltando, vamos ver o nosso assunto de hoje, tá? Que são os decompositores. Lembra que os decompositores são a continuação do assunto sobre a importância da alimentação, e que cada ser tem a sua alimentação, não é isso? Então, cada ser ele é separado em grupos, como os produtores, que são as plantas, certo? Elas produzem seu próprio alimento, tirando os recursos da natureza, né? O sol, a água, o ar, né? Tudo que está ali, tanto no solo também, ela tira ali e faz o seu próprio alimento. Aí temos os consumidores, como nós, como aqui, olha, os consumidores que são herbívoros, que comem plantas, lembra a semana passada? Como os carnívoros, aqui, olha, o macaco aqui que é representado como onívoro. Nós humanos também somos onívoros, porque comemos carnes e vegetais, certo? E também os detritívoros, certo? Os detritívoros, eles são aqueles que comem restos de animais mortos. Então, lembra que a gente viu os produtores e os consumidores. E hoje nós vamos estudar na página 7 os decompositores. Certo? Peguem o livro de vocês aí. Quem tiver, quem não, já sabe. Não esquece de passar na secretaria. Pegue o seu livro lá, tá bom? Tem lá disponível. Então, na página 7, que é os decompositores, nós vamos ver que eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento igual aos consumidores. Porque eles precisam de outros seres para viver, para pegar, né, o seu alimento. Então, eles se alimentam de partes ou restos de seres vivos quando estão mortos. Então, geralmente são fungos, bactérias, micro-organismos, que eles retiram ali todo o seu alimento daquilo que era vivo e está morto,
certo? Então, ao se alimentar, os decompositores liberam para o meio ambiente importantes substâncias que estavam nos restos dos seres vivos que já não estão vivos, né? Então, eles ali têm a sua função. Tá vendo que cada um tem sua função? Aí a gente faz assim. Mas, tia, para que um cogumelo? O cogumelo não faz nada. Faz. Ele existe ali porque, e cogumelo, quem sabe, é um fungo, né? Um tipo de fungo. E ele está ali no meio ambiente para fazer a sua função. Não só ele, tanto os bolor, né, chamado de bolor, ou morfo, aquele negócio que fica morfado, aí fica com um odor diferente, modifica, né? Mas tem a sua função no meio ambiente, como está dizendo aqui no nosso livro, que eles liberam substâncias importantes para os outros seres vivos, certo? Por exemplo, eles utilizam essas substâncias depois que elas são incorporadas ao solo. Então, os decompositores retiram dali o que eles precisam para sobreviver e nessa decomposição que eles fazem, aquilo que for bom para o meio ambiente fica no solo. Por exemplo, morreu ali, ou morreu não, tá ali uma fruta que caiu do pé, não é isso? E ali na floresta apodreceu aquela fruta depois de um passado tempo, não é isso? Ficou podre, aí vai ficar mofada, o cheiro e tudo mais. E os decompositores ali trabalhando, são micro-organismos, são micro-bichinhos que ficam ali trabalhando. Então, enquanto eles estão fazendo aquela função, tudo que é necessário para o solo vai sendo sugado na terra, certo? Então, as árvores que estão ao redor, por exemplo, as plantas, vão pegar aqueles nutrientes e vão repor para as plantas. Olha aí, na raiz. Entenderam como eles têm sua importância? Aí, nem todos os fungos são microscópios. Microscópios são aqueles que não dá para ver a olho nu. Olho nu, tia, sim. O que a gente enxerga, certo? A gente enxerga na nossa mão, objetos, não é isso ao redor. Então, às vezes é pequenininho, mas a gente consegue ainda enxergar. Mas aqueles que são microscópicos, que são invisíveis, por exemplo, esse vírus que está por aí, que está prejudicando da gente sair, da gente ir para a escola, né, da gente viver uma vida antes dita normal, né? Então, que é o coronavírus, é chamado de coronavírus, o Covid-19, ele é microscópio, né? Ele não dá para ver olho nu. Então, acaba que se a gente se infectar com ele, a gente não percebe, né? Ele não tem nenhuma tinta, não tem nenhuma cor, não tem nenhuma aparência, a gente não dá para ver, ele tem aparência, só que se olhando com microscópio, né? Que os cientistas já descobriram até como é que ele é. Então, voltando, os cogumelos, por exemplo, os cogumelos de orelhas de. Os cogumelos, orelhas de pau, que tá aqui na página 7. Tá vendo? Esse aqui. Eles são um tipo de fungo, certo? Fora outros cogumelos que a gente já sabe, até a gente desenha, tem aí nos emojis aí do WhatsApp, tem um cogumelozinho aí, certo? E temos aí os bolores, que são esse aí que tá na laranja, ó, que são chamados de mofo. Ele fica esverdeado, né, meio esbranquiçado ao redor, chega esquisito, né? Parece até um veludo, parece uma pelezinha. Então, eles fazem também a sua função. Eles estão ali para tirar essas substâncias para eles sobreviverem e voltar para o meio ambiente, para a natureza e assim fazer o ciclo da vida. Então hoje a tia vai fechar esse assunto. Vamos lá. Já vimos os produtores, que são as plantas, certo? Elas produzem seu próprio alimento. Os consumidores, que são chamados de consumidores herbívoros, que comem plantas. Carnívoros, que comem carne, né? Precisam de carne para sobreviver. Os onívoros, que comem carnes e vegetais e plantas, né? Como nós. E os detritívoros, que comem restos de animais, né? Coisas mortas. Então, são os detritívoros. Então, e hoje também vimos os decompositores. Então, próxima aula, a tia vai falar sobre cadeia alimentar. E para a gente entender a cadeia alimentar, que é um dependendo do outro para a sua sobrevivência, para se alimentar também no meio ambiente, principalmente os animais, a gente vai ver muito isso. Vamos perceber que essas três classificações que a gente estudou, né, dos produtores, consumidores e os decompositores, são essenciais para a gente entender.
Acho que dá para entender mais ou menos, né? E já sabem, a experiência da página 8 e 9 nós não vamos fazer essa semana. Quando o tia for fazer, eu dou o sinal para vocês, tá bom? Nem se preocupe, eu não vou deixar vocês avulso não, pra gente não ficar de surpresa. E tia também vai trazer os exemplos, tá bom? No saquinho. Eu tentei, eu fiz, mas ainda não aconteceu nada. Então não valia a pena eu colocar aqui algumas respostas, que alguns até vêm sugestões de resposta no meu livro, mas eu gostaria de ter a experiência para mostrar a vocês também, tá bom? Então vamos deixar para a próxima. Então nossa atividade de ciências termina agora, mas vamos agora para nossa aula de ética, que vai ser rapidinho também. Eu vou dar essa colher de chá porque vamos ter o nosso feriado, né? Amanhã a gente tá em casa de boinha e eu vou dar essa colherzinha de chá, tá bom? Vamos lá. É um assunto bem rapidinho que tá muito atual, que é sobre os amigos da saúde. Esse livro que tia utiliza como apoio, começamos o segundo livro também, segunda unidade. Então, fala sobre os amigos da saúde. Só que tia já passou uma pesquisa falando sobre valores éticos, que foi sobre como estava a educação, o desemprego e a saúde no Brasil, por causa do Covid-19. Então, eu não vou fazer esse tipo de atividade relacionada a isso. Mas a gente vai falar um pouco o quanto esses profissionais da saúde, eles são importantes nas nossas vidas, não é isso? Por exemplo, a gente sabe que nós vivemos, né, precisamos da saúde para viver. A gente fomos feitos dessa forma, né? Então, quem é que gosta aqui de ficar doente? Eu mesmo não. Vocês gostam? É chato, né? É ruim. Então, não dá para sair, você fica jururu, não come direito, né? É muito ruim. Sente dores, é ruim. Então, esses profissionais, mais eles atuam na área, né? E felizmente eles existem, graças a Deus, né? Que essas pessoas que estão lá com o prazer de cuidar dessas pessoas e nada mais atual da gente falar desses profissionais da saúde, que o quanto eles são importantes para nós, certo? Então, no hospital, a gente pode ver que eles, quando eles amam o que fazem, um profissional realmente, aquele que ama o que faz, que vai se dedicar àquilo que ele estudou e o que ele prometeu, certo? Quando ele se formou, porque ele lá faz, né, a sua promessa lá. Então, o juramento, né? Juro solenemente e tal. Então, eles devem cumprir algumas normas de limpeza que antes já existiam. Por exemplo, lavar bem as mãos. Esse tempo que a gente aprendeu agora a lavar as mãos, né? De alguns minutos ali, cantando duas vezes o parabéns para você, por exemplo. Os médicos já faziam, certo? Médicos, enfermeiros, quem trabalha na área da saúde já sabem disso. Então, eles já tinham esse contato de lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, porque foi comprovado que o álcool gel, né, 70%, ele realmente elimina as bactérias com algum tempo, né? Ele não deixa sobreviver as bactérias, né, os micro-organismos. Então, um bom profissional também sabe que aquele casaco branco, sabe como é o nome daquele casaco? É o jaleco. Então, eles não podem usar no meio da rua, não podem ficar dentro de casa com ele, não podem ficar colocando a mão no bolso quando for comprar um lanche na frente do hospital, porque é falta de higiene, não é isso? Então, nos hospitais não existe só médicos e enfermeiros, não é isso? Quando eu falo médicos e enfermeiros, tem médicas, médicos, né? Homens e mulheres, tanto um e o outro, tá bom? Tô falando assim, generalizando, não tô falando do sexo exatamente, não. Vamos lá. Temos também o assistente social, que é aquela pessoa que passa a andar por todo o hospital para verificar como os pacientes estão se sentindo em relação à forma dos seus cuidados. Realmente, eu me lembro que quando eu tive Bela, né, na maternidade, para eu sair do hospital, foi um assistente social lá, porque a médica já tinha me dado alta, mas a assistente social tinha que ver se está tudo ok, se Bela estava amamentando, se se eu fui bem cuidada, como é que estava todo o procedimento, se estava tudo ok. Então, para eu sair do hospital, da maternidade naquela época, eu lembro que só saí quando ela deu o ok dela, porque é um profissional importante, certo? Eles cuidam do psicológico dos pacientes nos hospitais, certo?
Eles ajudam bastante. Os médicos e enfermeiros, como a gente já viu, né, a gente já sabe, que são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao doente, então é eles que vão lá dia a dia, né? Os enfermeiros é eles que passam maior tempo do que até o próprio médico. O médico ali é especialista no coração. Ele vai fazer lá os exames, vai fazer lá a cirurgia no paciente, mas quem vai cuidar depois daquele paciente que ficou lá, que fez a cirurgia, por exemplo? São os enfermeiros, são eles que vão dar a medicação, que colocam o soro, que vai virar o paciente, né? Então eles são super importantes, tanto quanto os médicos. Cada um tem sua função, mas são tão importantes, né? Fora eles, aí tem mais gente. Tem sim. Tem também os maqueiros, aqueles homens, geralmente é homem, que eles pegam, levam as macas, os pacientes na maca, naquela cama que tem uma rodinha e leva, né, para os quartos. Tem também o pessoal da limpeza dos serviços gerais. Eles não atuam na área da medicina exatamente, mas sem eles, como é que iria funcionar o hospital? Aí o paciente ia vomitar, por exemplo, né? Porque pode acontecer, a gente passar mal, né? Tá doente, aí vomitar e quem ia limpar? O médico ia parar lá a cirurgia, ia parar o que ele estava fazendo para limpar? Não, olha a importância dessas pessoas, né? Os atendentes que estão lá quando a gente chega nos hospitais, nas clínicas, né? Se for particular ou pública, tem lá uma moça ou alguém atendendo, não só uma, às vezes são várias, né? Atendendo lá, ó, digitando o nome, dizendo a data, a hora que você entrou no hospital. Por quê? Se alguma coisa acontecer, tá lá registrado. Então precisa dessa pessoa, desse atendente ali para você entrar, certo? Para ser atendido. Tem também os motoristas de ambulância. Eles são tão importantes porque, olha, um socorro é eles que vão, ó, do canto da cidade para o outro para levar para o hospital, né? Ou levar ou trazer. Ok? Vimos que essas pessoas são importantes. E Tia não vai pedir para que a gente reveja esse assunto sobre os problemas da saúde atual, porque tem aqui no livro sugerindo, né? Problemas na saúde pública. Certo? Porque a gente já sabe. E Tia também já solicitou essa pesquisa, e vocês já realizaram, que foi na primeira unidade, falando sobre valores éticos. Então, eu não vou repetir. Tá bom? Então, encerramos aqui o nosso assunto, mas hoje tem uma atividade. Tia vai solicitar essa atividade de ética. Ciências, a gente finalizou aquele assunto, não foi isso? Mas ética eu vou pedir uma pesquisa para que vocês escrevam na matéria de ética, pesquise as funções dos seguintes profissionais da saúde. A, dos médicos, qual é a função do médico? Tem que pesquisar e colocar, tá? O médico faz isso só com suas palavras, não. Pesquisem, tá, gente? Para ficar bem embasado, né? Bem ok, tá bom? Aí os enfermeiros, quais são as funções dos enfermeiros? Aí você escreve aí no caderno de ética. E letra C, os profissionais do laboratório. Me esqueci deles, os profissionais de laboratório, que eles fazem exame, né? Que a gente, quando precisa tirar exame, fazer exame de sangue e muitas outras coisas. Pronto, por exemplo, no laboratório são essas pessoas que estão lá trabalhando para encontrar uma vacina que, olha, elimine esse vírus aí. Tá vendo quanto eles são importantes? Então, vocês vão pesquisar e vão copiar no caderno de ética. Quando realizarem, envia para a tia, tá bom? Beijo, gente. Se cuidem. Até a próxima aula. Tchau!